Vamos falar agora sobre o indicador número 4, proporção de mulheres com coleta de citopatológico na atenção primária. Qual é o objetivo deste indicador? Esse indicador ele mede a proporção de mulheres com idade entre 25 e 64 anos que foram atendidas e que tiveram pelo menos uma coleta do exame de citopatológico realizado nos últimos 36 meses, nos últimos 3 anos, em relação ao total de mulheres da mesma faixa etária que residem ali naquele território, naquele município. Este é o principal objetivo. O parâmetro, aquilo que a literatura nos indica como um padrão de excelência, ele é de 80%. A meta que foi pactuada para este indicador é de 40%. Então nós sempre vamos atrás do resultado do parâmetro, de obter um resultado de excelência. A meta, ele é um resultado ali mínimo que o Ministério coloca como um padrão para que vocês cheguem naquele resultado, mas nós não podemos parar nestes 40%. O ideal é que a gente sempre lute para chegar até os 80%. Como que é feito o cálculo desse indicador? Então nós temos, dentro do numerador, o número de mulheres de 25 a 64 anos que realizam a coleta de exame citopatológico na atenção primária nos últimos 36 meses, nos últimos 3 anos. O denominador identificado, ele é o número de mulheres com idade entre 25 e 64 anos que estão cadastradas e ou vinculadas à equipe de saúde da família, que foram atendidas ou vinculadas por meio do cadastro simplificado. O denominador estimado, ele considera a porcentagem de mulheres com 25 a 64 anos por estimativa populacional e onde nós temos aí o censo demográfico, o censo do IBGE, que é ajustado anualmente. Então, se ali no seu território, o censo diz que você tem ali 2.000 pessoas, 2.000 gestantes, 2.000 mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos dentro do seu território municipal, quer dizer que este daí vai ser a sua meta de cadastro mínima, tá certo? Então, só para a gente relembrar, o denominador estimado ele é calculado a partir de um censo. Neste caso, nós estamos utilizando o IBGE mesmo, apenas o IBGE. O denominador identificado, ele é identificado a partir do atendimento ou do cadastro realizado na atenção primária. E nós temos o numerador, que é a quantidade de atendimentos efetivamente que foram realizados. Quer dizer o quê? A quantidade de citopatológico efetivamente que foram coletados nos últimos 36 meses. E lembrando sempre da regrinha, quando o denominador identificado ele for menor, 85% menor do que o denominador estimado, ele vai considerar sempre o estimado, tá certo? Então, se o identificado ele é menor do que o estimado, usa-se o estimado. Se o identificado ele é 85% maior do que o estimado, usa-se o identificado. Só para a gente ter aqui uma ideia de como isso vai se refletir na prática, nós temos aqui o denominador identificado do CISAB, ele é maior ou igual a 85% que o denominador estimado. Então, no seu território, você tem dentro do seu município 1.000 pessoas identificadas na faixa etária de 25 a 64 anos. Porém, como estimado, o IBGE diz que você deveria ter 2.000 pessoas na faixa etária de 25 a 64 anos. Quer dizer o quê? Você possui 50% desses 2.000, certo? Você tem 1.000 identificados e você possui apenas 50% desses 2.000. O que vale então de regra? Se você possui 50%, dá uma olhada aqui. O denominador, ele é maior ou igual a 85% do denominador estimado? Ele é maior? Os 50% ele é maior que os 85%? Não é. Ele é igual aos 85%? Não é. Então, se a resposta é não, aplica-se o denominador estimado. Então, é isso que nós vamos usar como referência, os 2.000, tá certo? Isso vai se refletir como? Isso vai impactar na porcentagem no final, no seu resultado. Então, se você tem 1.000 mulheres, você fez os 1.000 citopatológicos que deveria, hipoteticamente você teria alcançado 100%.
certo? Mas como nós estamos considerando aqui, seguindo a regrinha, que nós estamos aplicando o estimado, e o estimado é de 2.000, você alcançou apenas 50% daquele resultado. Você ainda está dentro da meta, porém, lembre-se, nós vamos sempre em busca do parâmetro, tá certo? A meta é o mínimo que nós devemos chegar. Então aqui nós temos o período de avaliação, certo? Então nós temos lá no quadrimestre 1 de 2019, isso daqui é um exemplo. Então lá no quadrimestre 1 de 2019, uma paciente X teve o citopatológico coletado aqui, no quadrimestre 1 de 2019, tá certo? Passou lá 1, 2, 3 anos, essa paciente entrou, então vamos contar aqui, 36 meses, então nós temos 4, nós temos 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Ela entrou aqui, ó, exatamente no terceiro quadrimestre ela entrou. Então, neste quadrimestre aqui, foi visto que daqui para trás houve uma coleta, tá certo? De citopatológico. Então essa paciente aqui passa a pontuar 1 lá no indicador, quer dizer que você alcançou do total das pacientes que você tem ali uma que efetivamente coletou aquele exame, tá certo? Então essa aqui que é o período de avaliação. A vinculação do usuário à equipe de referência, nós vamos sempre lembrar que, independente do local onde aquele teste rápido for coletado, desde que seja uma equipe de atenção primária ou uma equipe de saúde da família, esse indicador vai ser contabilizado para quem possui o cadastro. Então, muito cuidado para vocês, onde vocês têm aí uma rotatividade populacional muito alta, para que vocês não deixem de cadastrar os pacientes que são residentes do seu território. Porque uma vez que esse paciente é residente e você faz a coleta dele, se ele é de outro município, esse indicador passa a ir para o município onde ele tem o cadastro. Então, se porventura o agente de lá daquele território deixou de dar a mudança de território desse paciente de lá de onde ele morava e ele ainda está vinculado lá e você passa a fazer consulta de pré-natal, coleta de teste rápido, tudo isso você faz, citopatológico, tudo isso vai ser contabilizado na equipe onde ele tem vínculo, que no caso não é a sua, tá certo? Então aí você está tendo uma perda de indicadores muito grande, então tome muito cuidado com isso. Nós ainda vamos falar do indicador 5, 6 e 7, então fique com a gente até o final.